Provérbios capítulo 9, versículo 10. Quem achou, diga eu amo a Jesus. Provérbios capítulo 9, versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Domingo passado, iniciamos uma minissérie de mensagens e começamos refletindo sobre espiritualidade artificial. Quem estava aqui domingo passado? Amém? Foi bênção. Refletimos sobre a importância de viver uma espiritualidade alinhada com a vontade de Deus, porque uma das coisas que Deus rejeita é a hipocrisia, e nós temos essa inclinação. E hoje, domingo passado falamos sobre espiritualidade artificial, mas hoje vamos falar sobre inteligência espiritual. E eu preciso dizer a você que é importante entendermos que a sua espiritualidade, ela não pode ser ingênua. A sua espiritualidade não pode ser incoerente. A sua espiritualidade, ela não pode ser apenas teórica. Precisamos ter uma espiritualidade clara e inteligente para a glória de Deus. Por que eu digo isso? Porque ao longo da história, e eu sei que talvez aqui os mais antigos da fé já sabem, deixa eu fazer só uma pesquisa bem rápida aqui. Quem tem menos 1 ano, ou 2 anos, ou menos de 2 anos de conversão? 5, menos de 5 anos. Não, desculpa, peraí, calma. Menos de 2 anos, até 2 anos. Quem se converteu há 5 anos atrás, pelo menos, 5 anos atrás? 10, pelo menos 10. Quem tem uma década de fé aqui, levanta a mão. Quem tem uma década de fé? 15 anos de fé, tem alguém que... Meu Deus do céu. Línia, 15 anos de fé. 20 anos de fé. Estou entregando sua idade. 30 anos de fé. Meu Deus do céu. 40 anos de fé. Não, não tem não, é possível. O rubro-negro tem ali, 40 anos de fé. Então vocês que têm mais tempo, você acompanhou muitas transições da igreja. Eu não sei se você lembra, talvez os mais antigos vão lembrar, ou se você já leu sobre isso. Teve um tempo na igreja, pasme, que internet era pecado. Não, que televisão era pecado. Alguém pegou essa época? Ir para a praia era uma blasfêmia. Crente na praia era um pecado mortal. Outra época que na igreja tinha a lista dos dizimistas. E se seu nome não tivesse lá, era anátema para você. Alguém acompanha essa época? Que tinha que botar no envelope o nome e a quantidade, e aí se não botasse. Teve época que bateria, eu acho que foi daí que surgiu essa ideia de baterista a trabalho. Porque teve uma época que bateria era pecado. Se bateria era pecado, baterista, meu Deus do céu. Então a igreja passou por essas, eu não vou usar um termo muito pesado não, por essas ingenuidades acerca da espiritualidade. E que bom que a igreja progrediu. Porque aqui existem pessoas que pensam, amém? Aí passou, aí lógico que foi mudando, né? Aí depois chegou naquela época que luz era pecado. Essa aí já é mais recente. Se é que não tem ainda, né? Eu lembro que lá na Igreja Batista, na Enfermaria, meu sogro vai lembrar muito, inclusive, não sei se ele falava de mim, porque na época que eu liderava os jovens, ele era da igreja lá. E na época era complicado, agora ele se converteu. Mas na época era mais difícil. Aí
liderava os jovens, você vai lembrar disso. E aí teve um dia que a gente fez um culto jovem, e no outro dia polêmica na igreja. E o seminarista transformou a igreja num baile funk, por causa das luzes. Aí depois apagar a luz era pecado. E aí a igreja vai evoluindo nesses discursos. Mas o que eu quero dizer a você é que o que não muda e o que não pode mudar, meu irmão, é a palavra de Deus. E nesta noite eu queria convidar você a refletir em alguns aspectos importantes da espiritualidade. Não quero tomar muito tempo, vamos ter a ceia do Senhor, mas quero refletir bem rapidamente com você. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que espiritualidade não é cumprir regras, é obedecer princípios. Eu vou repetir isso aqui. Inteligência espiritual não é cumprir regras, meu irmão. É obedecer princípios. Se você tem uma inclinação apenas a cumprir regras, avalie seu coração. Porque cumprimentos de regras não é evangelho. Evangelho é seguir princípios. A sua vida cristã e a sua inteligência espiritual não pode ser resumida a cumprir regras, mas obedecer princípios. E se você observar, pelo menos no grupo cristão, a tendência, pelo menos nessa geração e em grandes outras gerações, eram fazer duas perguntas. A primeira pergunta seria se é pecado ou não. E a outra questão era se devo ou não devo fazer. E você não precisa levantar a sua mão para você não se entregar. Mas sobre ser pecado ou não, eu sei que você já perguntou em algum lugar, no direct de algum pastor ou no Google. É pecado ouvir música secular? Mulher usar calça ou maquiagem? É pecado ou não é? Homem usa brinco? É pecado ou não é? Eu posso ou não posso ter tatuagem? Bebida alcoólica, eu posso ou não posso tomar? Essa aqui é demais. Posso ou não jogar na Mega Sena? Essa tem muita. Os que querem ficar ricos. E parece que a nossa espiritualidade ficou resumida a cumprir regras. E meu irmão, cumprir regras era a marca do religioso. O cristão não está preocupado em simplesmente cumprir regras, mas a viver princípios. Muitas vezes, eu queria que você escutasse isso, muitas vezes, não vou generalizar, quando você beira essas perguntas, o que você está querendo dizer por trás é qual é o limite do pecado. Beber é pecado, sim ou não? É não. Então se embriagar é pecado. Quando é que eu me embriago? Então você fica procurando limites. Qual é o ritmo de música que Deus gosta? Qual é o tipo de música? Se eu posso escutar música secular ou não posso? Se não chamar palavrão, eu posso ouvir? Então é como que se o cristão estivesse procurando qual é o limite. Se o limite é aqui, eu vou até aqui. Mas para começar, eu preciso te dizer que espiritualidade e inteligência espiritual não é cumprir regras. É obedecer e viver
viver em princípios. Meus irmãos, enquanto estamos ocupados debatendo regras e costumes, o inferno está avançando em criar cultura. É interessante porque enquanto nós, como igreja, eu digo nós porque a responsabilidade é nossa, enquanto nós estávamos debatendo se crente poderia jogar bola ou não, o diabo estava disseminando nas nossas crianças ideologia de gênero. Enquanto você estava preocupado porque o jovem estava fazendo uma tatuagem, o inferno estava disseminando a normalidade do homossexualismo. E aí parece que de repente a igreja abriu os olhos e viu essas ideologias tomando conta, mas o diabo não começou isso do dia para a noite. Ele se aproveitou da nossa preocupação exagerada em estabelecer regras. E meu irmão, se você esquecer todo esse tópico, lembre-se, toda vida de princípio tem regras. Mas se você busca demasiadamente as regras, talvez o evangelho não adentrou em você. Porque quando você é inteligente de forma espiritual, mais importante do que regras é viver de acordo com a vontade de Deus. O evangelho é um livro de regras, mas principalmente de princípios. Obedecer regras precisa ser a manifestação de uma vida de princípios. Mas se você tem regras, obedece regras, sem ter princípio, você não vive o evangelho. Vou te dar um exemplo prático, por causa do tempo. Uma pessoa que obedece à regra da empresa de não chegar atrasado, é uma pessoa pontual? Não necessariamente. Porque ela sabe que se ela não chegar no horário, ela vai ser punida, demitida. Então ela tem o princípio de pontualidade ou ela tem a cultura da pontualidade? Ela tem o princípio da pontualidade ou ela tem o medo da punição? Ela tem o medo da punição. Agora, quem tem o princípio da pontualidade chega no horário no seu trabalho. Tem como eu definir quem vive só uma vida de regras e quem tem uma cultura de pontualidade? Não, porque os dois chegam no horário. Então essa análise é sua. E você precisa entender isso. E por favor, pegue essa analogia e não seja o funcionário de Deus que obedece regras por causa de punição. Eu sei que é difícil de ouvir isso, mas deixa o Senhor desnudar o teu coração essa noite. Meu irmão, não ande com Jesus com medo do que Ele pode fazer com você. Tem um grande pregador, eu não vou dizer qual é o pregador, porque há controvérsias em quem disse isso, mas alguém, certa feita, falou de uma forma muito profunda, dizendo: você não pode querer caminhar com Deus com medo do inferno e nem com desejo de ir para o céu. Você tem que fazer isso por amor ao Senhor, porque o inferno só é inferno porque Deus não está lá. Sabe qual é a principal marca do inferno? A ausência eterna de Deus. O maior tormento do inferno é a consciência de uma eternidade longe de Deus.
Mas existe muita gente, e aí eu preciso dizer que talvez, em parte disso, nós pregadores temos culpa de usarmos uma teologia de chantagem emocional, de que você precisa fazer princípios, senão você vai morrer no inferno. E você vai se não fizer isso? Vai. Não se iluda. Mas o que eu estou te dizendo é mais prazeroso do que o medo do inferno é uma vida profunda com Deus. Devo ou não devo fazer as coisas? Posso ou não posso? Devo ou não dar o dízimo? Essa também é comum. Eu vi uma pesquisa que normalmente 6 a cada 10 pessoas perguntam no Google se deve ou não dar o dízimo. Isso não é ímpio que está perguntando. É o cristão. Que ímpio não dá dízimo. E por que nós fazemos isso? Porque queremos saber se é obrigação ou não. Porque se não for, eu não vou dar. E meus irmãos, dízimo não é tributo. Dízimo é princípio. Dízimo não é imposto de renda. Dízimo é princípio. Igual oferta. Conta-se uma história. Na verdade, não conta-se uma história. Essa é uma história que eu vou contar e é real. Eu lembro de uma vez que me perguntaram, não foi daqui, eu fiz essa pergunta porque eu estava tentando lembrar se era a pessoa daqui, mas não é, graças a Deus. Eu posso esquecer, né? Contar uma história e dizer a pessoa está aqui, ó. TDAH, bater na mente, mas não foi não, lembrei de quem foi. A pessoa mandou uma mensagem e perguntou assim, não sei se foi na rede social, mas ela perguntou, pastor, talvez uma pegadinha, né? Pastor, meu gás acabou e eu não dei o dízimo. E aí? Compro o gás ou dou o dízimo? Eu pensei e eu disse, simples, compre seu gás. Por quê? Porque se fosse o dízimo mesmo, você não teria deixado por fim. Porque dízimo não é imposto, é princípio. E é lógico, eu não vou te manipular, fique tranquilo. Porque eu sei que talvez você veio de uma cultura manipuladora, em que os pastores usurpam das pessoas por causa dos bens. Mas eu tenho a coragem de falar sobre isso, porque eu olho para a palavra de Deus e vejo que é princípio. Se você entende que não deve dar, não tem problema. Mas, se você, e eu não vou perguntar isso para não te escandalizar, eu tenho certeza que se eu perguntar a alguns de vocês aqui, se é princípio, realmente, se você acredita no princípio do dízimo, você vai dizer que sim, alguns vão dizer que sim. E se eu perguntar, mas você dá, você vai dizer que não. Então, você, talvez, esteja colocando em xeque o que você acredita. Porque talvez você está procurando se é certo, se é errado, qual é o limite que eu devo ir, qual é o limite que eu devo fazer, meu irmão. O evangelho não se resume a regras. Deus não disse que você vai para o céu se você der ou não o dízimo. No céu não vai ter uma lista, igual tinha na sua igreja. Cadê fulano? Opa, não deu dízimo. Inferno. Não vai ter isso. Mas uma vida cristã é uma vida de princípios. E talvez algumas perguntas que nós fazemos sobre o que é certo e errado denuncia sujeiras do nosso coração. Porque normalmente pecado é a febre. Vou caminhar para o segundo tópico logo por causa do tempo, mas normalmente pecado é a febre. Como assim? Quando você tem uma febre, a febre não é o problema. Eu não sou médico, mas eu sei que normalmente a febre é a denúncia que existe alguma coisa errada no seu corpo, não é assim? Então, normalmente, meu irmão, o teu problema não é a pornografia. Talvez o teu problema não seja o adultério.
Talvez o teu problema não seja essa sua língua grande que fala de todo mundo. Talvez o seu problema não. Com certeza o seu problema não são as coisas que você faz, mas o que é que você carrega no seu coração, porque os teus pecados denunciam a sujeira da tua alma. E é isso que as regras querem fazer. Querem maquiar o teu comportamento. Só que o evangelho não é sobre maquiar comportamento. O evangelho é sobre transformação de mentalidade. Então chegou a hora de dizer: Deus, não muda apenas o meu comportamento. Qualquer religioso pode fazer isso. Transforma a minha vida para que seja uma vida de princípio. Segundo lugar, inteligência espiritual é andar com pessoas inteligentes espirituais. E meu irmão, eu não estou dizendo que você tem que fechar o seu ciclo no meio gospel e andar apenas com as pessoas que professam a mesma fé que você. Mas eu também preciso concordar que nós somos influenciados com aqueles que nós andamos. Então, qual é a minha sugestão para você? Seja intencional. E aqui está um dos erros que eu percebo muito. Seja intencional no teu ciclo de convívio. Não viva numa bolha, é óbvio, mas seja intencional nas pessoas que escutam o teu coração. Você sabe por quê? Porque quem ouve o teu coração, direta ou indiretamente, te influencia. E você precisa ao teu lado ter pessoas que tenham a coragem de te direcionar. Porque para direcionar alguém, para repreender alguém e para aconselhar alguém, é preciso coragem. E você sabe disso. E às vezes, quem é o teu ciclo de convívio? É as pessoas do teu trabalho. Por quê? Porque é óbvio, se eu estou trabalhando, eu vou fazer amizades lá. Mas quem são as pessoas do teu relacionamento que você foi pontual em escolher por causa da inteligência espiritual? Porque às vezes você é intencional por causa do network, por causa de qualquer outro motivo, mas você tem alguém no teu convívio que tem a coragem de te repreender. E aqui eu quero contar algo que foi no meu devocional. Eu quero transbordar aquilo que Deus falou comigo com muita clareza esses dias. Estava refletindo num texto e cheguei na história de Davi. Gente, a história de Davi é sensacional. Um dos maiores homens da história. Talvez aí entre os 10 ou 20 de toda a história. Grande rei. O Cristo veio da linhagem dele, improvável, detrás das malhadas, grande guerreiro. Mas eu sei que você sabe que existe um capítulo triste na história de Davi. E nós não vamos refletir sobre isso porque o tempo é curto, mas eu queria só um tópico sobre esse ponto aqui. Olha o resumo da queda de Davi. Escuta isso aqui, bem rapidamente. Davi está... É isso que o texto diz. Acho que é 1 Samuel 11. Não lembro bem. Davi estava, no tempo que os reis iam para a guerra, Davi estava no seu palácio. Ele viu uma mulher tomando banho, chamou o mensageiro, mandou perguntar quem era. O mensageiro corre lá, foi lá, viu. Olha, é Betseba, a esposa de Urias. Volta, dá o recado a ele. Ele pega outro mensageiro, manda de volta busca ela, se deita com ela. Ela vai, depois ela volta e diz que está grávida. Depois que ela está grávida, ele pensa na primeira estratégia, que é esconder o pecado. Aí o que é que ele faz? Vou trazer Urias, que está na guerra, que nos tempos que os reis iam para... E Davi era o quê? Aonde Davi deveria estar?
Mas esse assunto deixa para o outro momento. Vamos continuar aqui no alvo. Ele chama Urias e pede para Urias ir se deitar com sua esposa, levar ela para casa. Ele ir para casa. Qual era a estratégia de Davi? Óbvia. Ele se deita, a esposa vai ficar grávida e ele assume o filho. Urias leal disse, não, como é que eu vou me deitar com o povo na guerra? Não vou fazer isso. Entra a segunda vez, embriaga Urias não vai, e aí ele diz, vou ter que ir para a carta da final. Escreve uma carta, pega Urias e envia Urias para a guerra novamente para Joabe, diz, Joabe, coloca Urias lá na frente, para que ele seja ferido e morto. Assim escrito. Urias é ferido e morto. A esposa Betseba começa a prantear, Davi chora também, provavelmente, depois, vou tomar a Betseba como esposa, tá grávida. Depois Deus usa Natan conta uma história, uma parábola, Davi diz, opa, essa pessoa que fez isso deve morrer. Aí Natan diz, este homem é você. Mas eu não quero refletir no texto, é um assunto para outro momento, mas eu queria refletir sobre algo bem pontual. Escuta isso aqui. Ninguém teve coragem de repreender Davi. Davi criou, se você ler o texto, você percebe que Davi criou entre ele, ou Davi rodeou ele de pessoas que não tinham a coragem de repreender. Davi estava em casa, na época que deveria estar na guerra, e não tinha um amigo com coragem de dizer, Davi, o que é que você está fazendo aqui, meu filho? Davi é tentado por uma mulher. Ele pega o mensageiro e manda procurar saber quem é. O mensageiro vai, volta e não tem a coragem de repreender Davi. Davi depois manda outro mensageiro para buscar a mulher dos outros, para trazer a mulher dos outros. O mensageiro traz. Davi se deita com ele, o mensageiro não tem a audácia de repreender Davi. Depois Davi manda trazer Urias da guerra. E Urias também não teve coragem de repreender Davi. Depois Davi pega, manda uma carta por Urias para Joabe. Joabe lê a carta e não tem a coragem de repreender Davi. E é tão interessante que nem Natan teve a coragem de repreender Davi. Natan teve que criar uma parábola para que Davi se auto-repreendesse. E ele disse, pois bem, essa repreensão é você, meu rei. Talvez Davi criou uma cultura de perfeição e que era o intocável. Não cria essa cultura, meu irmão. Ninguém é intocável. Ninguém é perfeito. Você tem seus traumas. Você tem seus problemas. E você precisa ter, eu queria que você guardasse isso. Você precisa ter pessoas ao teu lado que te amam tanto, que no dia em que você quiser fazer algo que fira o Senhor, você precisa fazer escondido, porque se teu amigo souber, ele vai acabar com a tua raça. Se Davi tivesse um corajoso, sabe o que diria ele? Davi, peraí, como é o teu plano? Vamos pensar que Joabe era corajoso? Já parou para pensar se Joabe tivesse o Espírito de Deus? Quando Joabe lesse a carta, Joabe voltava na hora. Dizia, como é, Davi? Meu rei, com muito respeito. Primeiro, nem aqui é para você estar. Só viu porque não está onde deveria estar. Com todo respeito, meu rei. Segundo, tantas mulheres, e você quer logo a mulher de alguém que é leal a você. Mas ele não tinha ninguém para repreender. E tem uma coisa interessante aqui. O nível do que Davi fez foi tão baixo que ele mandou a carta por Joabe. Porque ele tinha certeza que Joabe não iria ler a carta. Urias não iria ler a carta. Ele tinha certeza
que Urias não iria ler a carta, porque ele era leal a Davi. Então Davi criou uma cultura de perfeição que ninguém poderia repreender. Não crie essa cultura dentro de você. Quer seja o seu nível, se você é o empresário mais bem sucedido de Sobral. Tem empresário aqui? Diga assim: eu serei o empresário mais bem sucedido de Sobral. Mas quando isso acontecer, não crie uma cultura de perfeição dentro de você. Sabe por quê? Porque a perfeição vai te isolar e as pessoas não vão ter coragem de te ajudar. Inteligência espiritual é andar com pessoas inteligentes espirituais. Porque o contrário também é verdadeiro. Quando alguém que anda com você não faz isso, ela normalmente te ajudará no teu plano diabólico. Vou dar outro exemplo para encerrar por causa do tempo. Você vai ver a história de Acabe e Jezabel. Acabe implorou e desejou a vinha de Nabote. Eu acho que era esse o nome do rapaz. Nabote não poderia dar porque a herança não poderia ser compartilhada. Acabe fica frustrado. Jezabel vai procurar saber porque estava daquele jeito. Simplesmente ela tramou um plano para satisfazer o desejo pecaminoso de Acabe. Porque para os nossos desejos pecaminosos, o inferno sempre vai enviar alguém para dar uma forcinha. Sempre. Então guarde o seu coração. Inteligência espiritual é andar com inteligentes espirituais. Terceiro lugar, inteligência espiritual é temer ao Senhor. Que isso está totalmente ligado à sabedoria e a não apenas cumprir regras. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Ter medo de Deus é você cumprir regras para não ir para o inferno. Temer ao Senhor é respeito profundo. Temer ao Senhor significa reverência, submissão, obediência. O temor do Senhor nos protege de escolhas erradas e nos conduz por caminhos que glorificam a Deus. Em quarto e último lugar, além de tudo isso, a verdadeira inteligência espiritual vai te levar a colocar os teus olhos na cruz. E parece óbvio, mas é sempre bom ressaltar. Não é sobre você. Não é sobre mim. Não é sobre nós. É tudo sobre Jesus. Manter os olhos na cruz vai te lembrar que a Ele sempre será a glória. No dia que você tirar os olhos de Deus, você voltará os seus olhos para você mesmo. E no dia que seus olhos voltarem para você, você torna-se um concorrente de Deus. A cruz elimina qualquer ideia de meritocracia. Esses dias eu estava conversando com alguém, não lembro com quem foi, eu já falei isso várias vezes, que às vezes nesse tempo de discipulado, né? Se você já discipulou alguém, você sabe
ou se você já foi discipulado no início da fé, a gente tem uma tendência de ir para um discipulado achando que é a hora de contar nossos feitos. Eu já fiz muito isso. Uma vez eu lembro que eu fui conversar com um pregador, colega meu, hoje é amigo meu, mas na época era um exemplo na fé, distante. E aí, eu lembro que eu comecei dizendo quantos minutos eu lia da Bíblia, quantos livros eu já li. Não fique rindo de mim, você já fez isso também. E depois da caminhada você vai vendo que discipulado não é sobre isso. E eu lembro que eu aprendi uma frase, entendi uma frase, Deus me ensinou isso. E eu comecei a replicar e coloquei ela como princípio no meu tempo de discipulado com as pessoas. Sempre que eu vou conversar com alguém, eu digo, olha, nós vamos sentar aqui, vamos tomar esse café, vamos meditar, mas eu quero te dizer duas coisas. Verdade número 1. Não importa o tamanho dos teus feitos, você não vai me provar que é bom. A primeira pessoa que eu falei isso foi Gabriel, um jovem que não é o daqui, é um jovem lá de Pernambuco. E aí chamei ele e disse, olha, a primeira coisa que eu quero te dizer, não importa o tamanho dos teus feitos, você não vai me provar que é bom. Se você me disser, pastor, acabei de ressuscitar um morto ali fora, mortinho da Silva, ele se levantou, você não vai me provar que é bom. Verdade número 1. Verdade número 2, não importa o tamanho do seu pecado, você não vai me escandalizar. Porque ninguém é escandalizado quando os seus olhos estão voltados para a cruz. Ninguém. Nada é mais escandaloso do que Deus pendurado no madeiro. Nada. Não existe discurso que me convença e que me assuste mais do que um Deus perfeito pendurado na cruz como um impostor para salvar uma humanidade imperfeita. Não tem nada, eu desafio você a pegar esse microfone, subir nessa tribuna e me dizer um feito mais absurdo do que Deus morto por uma humanidade. As pessoas pintam a crucificação, encenam a crucificação de forma muito parecida. Mas ninguém teve a coragem de fazer o retrato correto. Porque normalmente pintam Jesus na cruz e colocam algumas vestes na sua parte íntima. Mas você há de concordar comigo que ninguém seria crucificado e alguém se preocuparia em esconder suas partes íntimas. Você acha? Jesus foi crucificado nu. E olha que escandaloso, Deus estava nu na cruz. Se isso não te escandaliza, checa teu pulso, porque você está morto. E aí eu digo, verdade número 1, não importa o que você vai me dizer, você não vai me provar que é bom. Verdade número 2, não importa o tamanho do teu pecado, você não vai me escandalizar. Dito isso, sempre digo, coloque na mesa o que é que seu coração gosta e que Deus odeia. Porque sempre temos as nossas inclinações. Inteligência espiritual é entender que na tua relação com Deus só existe um perfeito e não é você. Ou você ainda suspeitava que você era o perfeito da relação? Eu espero que não. Deixa eu te contar a rotina de um cristão. Imagine um cristão que acorda às 5 da manhã
E ele já acorda, ele pega o seu celular, não pega o seu celular. Ele já vai primeiro para a Bíblia. Ora e lê e faz o seu devocional durante 2 horas e 40 minutos. Ele passa 10% do dia, 10% da primeira parte do seu dia debruçado na presença do Senhor. Escuta algumas orientações claras de Deus do que ele deve fazer no dia, anota essas informações, guarda essas informações e vai viver a sua vida. Depois disso, ele pega a sua roupa e antes de trabalhar ainda vai para a academia. Cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Depois que ele treina, que ele se exercita, ele volta, toma banho e vai para o trabalho. Cumpre a sua carga horária no trabalho, é um funcionário excelente. Na hora do almoço, faz sua oração, almoça e depois volta para casa. Quase que de forma perfeita, ao término do seu dia, no trânsito, alguém fecha ele no trânsito e ele, ao invés de revidar, ele abençoa a pessoa e ora pela pessoa na frente de todo mundo, na Avenida Cleto Ferreira, aqui em Sobral. Chega em casa, lê mais 30 minutos da palavra, faz o seu culto com a sua esposa e com o seu filho. Depois desse culto que ele faz em casa, ele volta, vai para a igreja, cultuar ao Senhor com seus irmãos na fé. Ao término do dia, ainda dá mais uma corridinha ali de 3 a 5 quilômetros e volta para casa às 10h45 da noite para dormir pouco mais de 8 horas de sono. Esse cristão não existe. Porque o Evangelho não é sobre a tua perfeição. O Evangelho é sobre Jesus. Veja, eu não estou dizendo que você não deve doar o máximo de si. O que eu estou te dizendo é que não adianta. Se o teu máximo de si não seja para glorificar a Deus. Tem uma frase de um grande pastor chamado Billy Graham, eu queria chamar o Michel de louvor para cá, para encerrar. Ele diz assim: Deus nos perdoa pelos pecados de ontem. Deus nos perdoa pelos pecados de hoje. E Deus nos perdoa pelos pecados de amanhã. Inteligência espiritual não é perfeição. Embora a Bíblia nos mande buscar a estatura do varão perfeito, mas enquanto estivermos nessa terra, falharemos, erraremos e cairemos. O Evangelho é sobre homens imperfeitos buscando ao Deus perfeito. E eu queria dizer a você e declarar sobre a sua vida nesses últimos dias de dezembro que o teu ano de 2025 não será um ano de perfeição, mas será um ano de crescimento espiritual.